Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Ricardo Afonso retornando ao programa. Ricardo Afonso, aliás, depois de uma belíssima viagem à Croácia e a Toscana. Que maravilha, hein? Eu acompanhei as tuas fotos lá, a da culinária, horrorosa aquela culinária italiana. Parabéns, Afonso. Obrigado, estava muito bom, realmente. Maravilha. E foi para encontro familiar também, né? Isso. E a Croácia? A Croácia é uma maravilha. A Croácia é um país que passou por tudo que passou, né? A capital que ainda está... Muito boa, eu estive lá em Zagreb. Sim, Zagreb, eu tive em Zagreb também. Sensacional, tá remodelada, tá uma vida... E com grande qualidade de vida, as pessoas, tu vê que as pessoas estão muito bem, né? E a gente fica assim impressionado com quem passou pelo que eles passaram e estão vivendo com aquela condição, com aquela qualidade de vida, segurança absoluta. Quer dizer, é aquelas coisas, nas estradas, eles entraram para a comunidade europeia, tem estradas maravilhosas para tudo que é lado, então realmente eu fiquei impressionado. E muito lindo, né? Assim, é um país lindíssimo, né? Beira-mar, né? Aquelas praias fantásticas e só muita pedra, né? Para entrar numa praia daquela tem que ter... Ministro Francisco Turra, presidente da nossa BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Prazer tê-lo aqui, ministro. Alegria minha. E parabéns pelo deputado Sérgio Turra, né? Enfrentou a Manuela e olha... Que maravilha, e nós que somos da Arena, eu sou um arenista. Mas, na verdade... Eu sou da Arena Jovem, a senadora Ana Amélia Lemos também já está entre nós aqui. Eu sou da Arena Jovem. Então. Pois Paulo, eu ouvia o Afonso, meu querido amigo, comentando sobre a Croácia. A Croácia nos deu uma alegria. Entrou na comunidade europeia, e nós ganhamos uma fatia a mais da cota, porque a União Europeia trabalha com cotas. 370 mil toneladas, ela compra por ano de frango, tarifa zero, além a tarifa cheia. E agora nos surpreendeu ontem, determinou que com a entrada da Croácia na União Europeia, 28º, agora vai perder o Reino Unido, ela acrescentou 4 mil toneladas a mais na cota, que é muito bom. Perfeito. Senadora Ana Amélia Lemos, prazer tê-la no programa de novo. Obrigada, a senhora sabe que tem cadeira cativa aqui, né? Obrigada, Paulo Sérgio, estar aqui com vocês, com essas figuras ilustres. Só lamento que o brigadeiro tem ficado desse lado. Eu sempre... Ele sabe, nessa hora... Aqui não é o Ministério do Turra, nós temos preferência pelas mulheres aqui, viu? Nessa aula, Paulo Sérgio, de tantas efervescências mundiais... terrorismo e tudo, segurança, então está do lado do brigadeiro a melhor coisa que tem nesse momento, né? Está bem guarnecido. Mas aí, saudar aí o Alfonsinho, meu querido ministro Francisco Turra, sempre ministro, e meu correligionário, né? E Paulo Sérgio, amigo dileto, e especialmente os telespectadores, né? Que são tão cativos nesse teu programa, Paulo Sérgio. Aliás, por falar naquela região, a senadora deu boas dicas. Ela fez uma viagem, foi da República Tcheca, de Praga até Budapeste de navio. De navio eu não fiz, eu fiz por terra, descendo por Zagreb. Pelo Danúbio, você passa por várias eclusas pelo Danúbio. E aí a gente pensa, né, porque aquela bonita valsa, Danúbio azul, mas não é nada azul, é sujo, né, ministro? Aliás, o ministro está com cor de Croácia, né, mandou o sol do hemisfério norte no mês de julho, né, sol da Croácia, ele estava falando da Croácia, via fazer a brincadeira. Mas a Croácia teve problemas sérios políticos, né, teve uma crise recente, mas já está recuperando, que eu estou sabendo porque eu não conheço a Croácia ainda, eu sou membro da Comissão Parlamentar Brasil-Croácia, então a gente está tentando uma viagem para aquela região, talvez no final do ano. E Budapeste é uma maravilha, né? E Praga também, uma cidade maravilhosa. É, muito lindas as duas cidades. E aqui temos um homem que foi adido militar do Brasil, lá na Itália. O brigadeiro ficou 2 anos lá. Foi um privilégio ali, porque eu tive a oportunidade justamente de conhecer todo aquele leste europeu e grande parte da Europa também.
Foi um privilégio, fui a de defesa aeronáutico lá. Mas para mim, Paulo, é simplesmente uma honra muito grande. Já tinha o Ministério da Defesa, o senhor foi dito. Sim, sim. E eu estar aqui numa mesa com a senadora, com o ministro, com o Afonso, e principalmente com os amigos telespectadores que nos honram muito Comigo, com a sua não. presença. Não, contigo. Tá bom, então tá bom. Contigo e com os amigos telespectadores. O brigadeiro é colega, eu sou debatedor como ele aqui no programa, né? Mas que notícia a senhora nos traz lá de Brasília? O Cunha... Vamos trocar de assunto, Paulo Sérgio? Vamos trocar de assunto. Não adianta. Não, eu acho que... A semana passada teve eu acho aqui, que nós saímos... segunda-feira teve aqui o nosso Darcísio Peroni, né? E ele levou uma enxurrada aqui dos telespectadores, né? Deixa eu lhe falar. Eu acho que, na verdade, nós encerramos a semana muito bem. Bem por conta do desfecho que a Câmara do Federal teve ao eleger o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. E a gente percebe, né? Eu conheço o Rodrigo há bastante tempo, eu cheguei lá como jornalista. Ele é filho do César Maia, né? Conhecido, prefeito do Rio de Janeiro. E um homem muito preparado, o pai, ele também, economista. Ele esteve primeiro com... E lembro até que o Brizola cunhou aquela... que o César Maia estava mudando de partido, aí o Brizola disse, ele está costeando o alambrado. Ninguém entendeu nada no Rio de Janeiro o que era aquilo, né? Só para um gaúcho sabe o que é costear o alambrado. O senhor não sei se sabe bem o que é isso. Agora eu já sei. Agora sabe, né? Porque me lembro assim que era a expressão que tinha que explicar, né? Porque ele estava saindo, ou seja, buscando a porteira para mudar de partido. Mas eu acho que essa decisão foi importante para o país, em primeiro lugar. Foi importante para o governo Temer e sobretudo, para a instituição. A Câmara estava muito, muito contaminada pela crise Eduardo Cunha, muito contaminada. E o desfecho na Comissão de Constituição e Justiça, com a votação, que ele teve uma derrota expressiva, digamos, um sinalizador muito claro de que o plenário da Câmara vai caçar o mandato dele. Então, eu acho que aí faz o serviço completo. Nós fizemos, em 24 horas, a questão da cassação do mandato do senador Delcídio Amaral. Uma figura proeminente da política, um líder do governo, mas nessas alturas, eu sempre disse, apesar da relação pessoal, mas você tem que preservar a instituição, não dá para, digamos, você compactuar e tentar e deixar que uma situação dessas contamine a instituição. Nós somos passageiros, né, Paulo Sérgio? Nós estamos ali de passagem, o senador fica 8 anos, ou talvez dois mandatos ou 3 mandatos, mas o fato é que nós somos passageiros ali. E a instituição é perene, é permanente. Então, ela tem que ser preservada sempre. Senador, uma coisa interessante que não se falou mais no Calheiros, né? Que ele também estava com toda aquela situação dele, com esses processos todos que tem, e não se fala mais dele. Ele está como se nada vai acontecer. Mas acho que é o próximo. Não, ele voltou. O presidente do Senado voltou digamos, a manchete, a chamar atenção, por uma imprudência que eu penso por parte dele, em ter lançado o projeto de lei do Senado 280, que trata do abuso de autoridade. Sim. A matéria necessária agora, neste momento, não. Não porque você está diante de um processo, de um lado político, que é julgamento do impeachment, e está de outro lado a Lava Jato em andamento. Eu fiquei muito animada com a palavra do juiz Sérgio Moro, de que ele pensa até o final do ano encerrar o trabalho dele. Espero que isso não seja assim uma entregar as armas, né, que esteja entregando os pontos. Não, eu penso que ele vai zelar pelo que está fazendo. Agora, Renan, ao tomar a iniciativa desse tema, ele chamou a atenção. Qual foi a leitura feita do que ele fez? Ele quer calar a Lava Jato. Exatamente. Foi isso que foi a leitura que todo mundo entendeu. Hoje, se você acompanha a rede social, eu tenho, 10 grupos de WhatsApp, todos eles detonam. Eu hoje recebi um telefonema de uma senhora que nasceu em São Paulo, mas mora em Haifa, em Israel. Mora lá. Ligou para o meu gabinete hoje para dizer que me acompanha pelo YouTube,
né, pela atividade do Senado. Você não tem noção, né, de que as comunicações hoje com as redes sociais... O prefeito de Haifa esteve aqui no programa e a família dele assistiu real time o programa lá em Haifa. Bom, então você sabe do que eu estou falando. Pode assistir hoje o programa em qualquer lugar do mundo. Então ela está, digamos, essa senhora ligou e ela disse assim, eu acompanho, ela sabia tudo que eu faço, ela sabia as minhas posições, aí ela disse assim, diga para a senadora que cuidado com o PL 280. Aí a minha secretária falou e tal, ela falou 280, eu digo, já sei o que é, abuso de autoridade, que o número já ficou esse. Então ele chamou assim, e aí começou a avalanche de... Né, exatamente. Ele levantou a bola, está levantando. A infelicidade de alguém é se opor a... Exatamente. Aí eu conversei, inclusive, com o doutor Rodrigo Janot, justiça se faça em relação ao doutor Rodrigo Janot. Eu estive com ele conversando porque eu acho que essa matéria, ela precisa ser realmente discutida e feita. Porque é uma lei de muito tempo, 1965, então ela precisa, de fato, ser atualizada. Mas não pode ser de afogadilho. É uma coisa muito complexa, você tem que botar junto. Ainda mais nesse momento. Mas o que a senhora acha da Câmara ter retirado o caráter de urgência das medidas necessárias de combate à corrupção? Não, aí é outro negócio. Sim, mas aí foi. Não, aí é triste e lamentável o que tem acontecido. Olha, veja só, são dois caminhos, né? Essa questão da 280, do abuso de autoridade, ela precisa ter... Quem é que executa? Quem é a autoridade? É o cara que prende, aí é o policial militar, o policial civil, o policial federal, o policial rodoviário federal, que pode prender um bandido, um motorista embriagado, ou com excesso de velocidade, ou qualquer coisa no trânsito. Agora, se você não limita e não cria as condições claras do que é abuso de autoridade, talvez um policial federal vá se sentir inibido de botar uma algema no Fernandinho Beiramar. Exatamente. Ele vai dizer, mas se eu botar essa algema, eu posso ser punido, vai sobrar para mim. Porque a Constituição de 88, ela já cometeu um crime contra a sociedade. Tirou o poder da polícia e deu poder para o bandido. Bom, então, Paulo, veja só, por isso que essa lei precisa ser regulamentada, mas ela precisa ser discutida com o Poder Judiciário, com o MP, precisa com o MP federal e estadual, precisa com as polícias, né, as três instituições, polícias militares estaduais, e com o Congresso, que vai escrever a lei. Se não fizer isso, com audiências públicas, com amplo debate, com maturidade, não vai ser uma lei boa. E aí você está criando. Agora, também concordo que foi um erro tirar a urgência das 10 medidas de combate à corrupção. E agora, para o SENGE, para o meu sindicato, vamos aqui no Pampa Debates ao momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato de Engenheiros alerta: a nomeação político-partidária para cargos públicos faz parte do jogo democrático e é fundamental para a governabilidade do país, do Estado e dos municípios. O que precisa ter fim são os abusos e a ampliação sem limites destas nomeações, que tantos prejuízos causam à qualidade dos serviços prestados à nossa população, sendo um fator determinante para desestímulo às carreiras dos servidores. E o problema não para. A nomeação de leigos para cargos de responsabilidade técnica é ilegal, pois afronta a legislação vigente e as normativas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Contra isto, o SENGE atua com vigor, identificando estas distorções, notificando os gestores responsáveis e encaminhando as denúncias aos órgãos de fiscalização. Acesse o portal SENGE e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Dá para assinar aí embaixo. Dá para assinar, né? Absolutamente. Nós vimos esse caso aqui do DEP, aqui em Porto Alegre. Deu no que deu. Né? Em vez de botar um engenheiro para cuidar da situação, né? Não é um caso de secretário de ministro, está lá o nosso Ricardo Barros, o ministro da Saúde, mas aí é um cargo político. Agora, o DEP é um cargo técnico, né? Não dá para aceitar que isso aconteça. Há casos e casos, situações e situações, mas eu penso assim que há político que pode ser bom gerente. E não é a gente discriminar um político porque é político apenas. E eu acho que tem que coibir
e segregar os maus, saber segregar, coisa que hoje não acontece. Paulo, é igualzinho a gente tem visto aí Já tivemos um ministro da guerra, na época da guerra, Pandiaca Lodge, ele quer civil. Sim, mas o problema não é ser civil ou militar. O problema é que o cara tem que ter conhecimento, ele tem que ter um conhecimento mínimo para ser... Foco e não ter preconceito. Exatamente, porque é uma coisa horrível. Essa coisa, não, faz falar sobre segurança pública, quem nunca chegou perto de segurança pública? E aí? É só porque ele é advogado ou promotor? Não, não pode ser assim. Tem que ter um mínimo de conhecimento, porque senão dá no que dá. Vai me dizer que o Aldo Rabelo não entendia nada de segurança? Não entendi. Nada. Foi ministro. Nós vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o Disque Denúncia pelo número 0800 510 2563. Denúncia com segurança. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo também que a Unicred é instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Por quê? Ou grandes conquistas? Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Quem coopera, cresce. É verdade. Aliás, se o Brasil fosse tratado como uma grande cooperativa, nós não viveríamos o problema que vivemos. Com certeza. Mas, por falar em boas notícias, né, e otimismo, o Brasil, o que acontece, está muito ligado à suinicultura e à avicultura, a sua área. Que agora... A parte. Hein? Não, mas é um pedaço... É um pedaço da sua área, mas os crescimentos aí são... estão divulgados em todo o país. Exatamente. Nessa semana nós apresentamos os números e eles são impressionantes. Mas o setor vive também dificuldades, escassez de milho, outras dificuldades. Mas a abertura do mercado para a proteína animal brasileira é uma coisa que só estando dentro para a gente compreender. O Brasil é o provedor de alimentos para o mundo. E a vocação do Brasil é oferecer ao mundo bons alimentos. Veja assim, nesse ano, com crise, nós crescemos em exportações 14% aves e 54% suínos. Aconteceu o fenômeno da China entrar comprando para valer. 72% a mais. O senhor tem incluído Hong Kong na China. Não, mas Hong Kong... E sempre as estatísticas vêm separadas. Que também vai para a água. Ou seja, ela se tornou a segunda... teoricamente, mas na prática não é a segunda. Com Hong Kong, a primeira... É a primeira disparada. É disparada. Por exemplo, nós continuamos a Arábia Saudita, a maior compradora individual. O mundo islâmico compra 1/3 do que nós exportamos em aves. Mas suínos também, ela aumentou 13.000% esse ano as compras do Brasil. 13.000%? 13.000%. Do nada, praticamente, a um volume impressionante. E está habilitando plantas, está comprando. Nós estamos passando a dificuldade da escassez de milho, do alto custo e tudo. Mas vencido isso, o que é uma boa, porque amanhã o produtor vai plantar mais e volta ao normal. Vencido isso, a gente tem um caminho para exportar. É impressionante. E o que eu vi, Paulo, eu relatei antes, num evento Global Fórum, lá em São Paulo, foi uma coisa apoteótica. O presidente Temer, o ministro Blairo, o ministro Serra e outros ministros e 1.200 envolvidos no setor estavam lá. Mostraram um caminho que é muito bonito, porque ninguém está dependendo muito de governo, de nada. O agronegócio está andando bem, com pouco apoio ou se ninguém atrapalha. É isso. O presidente Temer saiu de lá erguido. Foi muito bonito. Ele dizendo, a minha origem é de produtor. 8 irmãos, nós nos formamos 4 porque conseguimos, nós somos do agro. Então, senadora Ana Amélia, Major, foi muito bonito a gente ouvir o resgate de uma história do presidente atual. E ele recebeu o entusiasmo, o aplauso, porque ele foi muito sincero e disse, olha,
eu assumi num momento difícil e eu tenho um único compromisso com o meu país. E pelo tempo definido de concluir este período. Não sonho, não quero, não imagino, não quero que imagine reeleição. Foi aplaudido praticamente de pé. Porque realmente é um sentimento que ninguém quer. E eu acho que a senadora foi feliz mostrando. Economicamente vai lento, a recuperação demora. Acredito que vá. Mas politicamente, acho que essa semana aconteceu um fato de uma dimensão profundíssima. A eleição do Rodrigo Maia. É o menos. Eu não vi nada de envolvimento na vida dele. Foi meu colega deputado federal, uma postura. Ele tem um jeito meio diferente, aparentemente arrogante. Eu não acho arrogante, eu acho introvertido. Não, ele não dá tapinha nas costas, não é o político. Agora, eu só queria aproveitar essa exposição do ministro Tua para fazer uma lembrança, até não por puxar a brasa para o meu assado, mas eu, quando cheguei no Senado, deparei com um aspecto relacionado ao setor da suinocultura e avicultura, que o ministro conhece muito bem, que é a questão da insegurança jurídica que havia na relação entre o integrado e o integrador. E esse aspecto dava, digamos, numa projeção de futuro, poder haver um risco de um questionamento sobre qual é o relacionamento, que não havia um marco regulatório para dizer o integrado e o integrador têm tais e tais responsabilidades. Para não deixar o coitado do integrado, que é sempre a parte mais fraca, pendurada no pincel quando uma empresa de laticínios ou de produtora de tabaco, exatamente, ou de avicultura ou um frigorífico, estava a pique e aí fica... Que direito ele tem, né? Então, nós criamos, eu apresentei um projeto de lei em 2011, esse projeto foi muito discutido, havia um anterior que fazia 12 anos que tramitava na Câmara, de iniciativa do deputado Valdir Colato, de Santa Catarina, que aliás meu conterrâneo de Lagoa Vermelha, né, da minha terra. E aí o dele não andava. Quase catarinos, dois. Quase catarinos. Aí eu fiz o projeto, negociamos amplamente, o ministro participou pela entidade, a CNA, todos os agentes, todos participaram. E aí, ao final, meu projeto foi para a Câmara, eu fui lá ajudar a trabalhar, e a gente conseguiu. E o presidente Temer foi que sancionou o projeto, com muito poucos vetos ali de algumas coisas que, do ponto de vista tributário, ficou uma dúvida, foi ali, mas foi sancionado. E eu penso que isso já é uma segurança que dá para um setor que é vital e extraordinário. Veja esses números que ele está dando, né? 13.000% de crescimento, claro, de zero, 13 mil, mas 13 mil de zero é muito crescimento, né? Sim. Então, eu penso que foi uma contribuição legislativa que dei. Aí, quando voltou para o Senado, nós nem mexemos, ficou um substitutivo. Eu, logo, como sou presidente da Comissão de Agricultura, designei o senador, outro catarinense, o Dário Berger, para ser o relator em plenário e foi votado. Ontem nós realizamos em Canela um evento que chama Os Caminhos do Rio Grande, juntamente com a EGR. Foi um belíssimo evento, por sinal, e esta questão aqui colocada pelo Gilson de Esteio tem muito a ver com o que nós fizemos ontem. Plenário cheio, no Hotel Las de Pedra, com prefeitos e secretários, né? Foi um belíssimo evento. E aqui diz o Gilson, que bom que a senadora está no programa. Se nosso Estado tem os melhores políticos, por que não conseguimos projetos que alavanquem nosso sistema de transportes? Metrô, ferrovia, navegação e se arruma as estradas, fora as outras áreas. Realmente, aqui temos dois políticos. O marco legal de nobre estirpe Gaudéria, né? O marco legal de integração é muito interessante, porque foi o segredo do Brasil ser hoje o líder de exportação e o segundo maior produtor, e tudo que se exporta no mundo, 36 é da fatia Brasil. Muito bonito. Agora, o Gilson te mandou essa mensagem, Paulo Sérgio. O ministro falou o caso do milho que houve. Veja só como é que nós somos um país muito complicado. Santa Catarina consome 5 milhões de toneladas de milho e produz 2 milhões de toneladas de milho. Portanto, ela precisa comprar 3 milhões fora. 3 milhões. Não 5, ela consome 7, produz 2, então ela tem que comprar 5. E o que aconteceu? Ela ia buscar no Mato Grosso. Comprava lá no Mato Grosso a 22, 23 reais e pagava 53 em Santa Catarina.
Não há produção que aguente esse custo. E o que é? Quer dizer, a metade do preço era transporte. Logística. É logística. Então, o Brasil não continua, nós continuamos... Não é o Rio Grande do Sul, nós, é o Brasil nós inteiro. continuamos falando das mesmas coisas há 20, 30 anos. Se nós não quebrarmos esse paradigma, se nós não rompermos esse ciclo, nós vamos ficar mais... E fizemos uma privatização mais mal feita em ferrovias com a LL, né, que é um fracasso. Como foi a CRT total. aqui, CRT é outro fracasso, é a Oi que está aí quebrada. Né? Os cofres da Oi foram O Brasil assaltados. não tem planejamento, a execução é péssima, a gestão é temerária, então isso nós estamos pagando. Paulo, ouvi dizer que a produção agrícola, assim como outros setores, vende nossos produtos para o exterior a preços baixos e depois importamos e compramos um produto com valor agregado com preços muito superiores. É verdade? Pergunta o Marcelo de Cachoeira, está perguntando. Acho que... Depende do produto. Depende do produto, Depende claro. do produto. Depende do produto. Você não vai importar óleo de soja da China, né? Porque você exporta soja in natura para a China. A China não cobra tributo sobre o grão, mas cobra tributo sobre qualquer produto processado originário da soja. E se industrializar a soja aqui, a China não sabe compra. por quê? Sabe por quê que não se... Ele tem que agregar valor lá. E o valor aqui, viu, Paulo Sérgio? Sim. O problema é que o custo para você investir no Brasil, e por isso que o setor prefere exportar a matéria-prima do que você fazer. Isso acontece com o minério de ferro, acontece com a soja, mas, por outro lado, você tem que pensar, quando o câmbio favorece a exportação, aí nós nadamos de braçada, porque aí você evita a importação, porque a importação vai ficar muito cara. Mas quando ele está baixo, aí o mercado interno é que conta, né? Então, o que acontece no que ele diz aí é a questão do couro, né? O couro, sim, nós exportamos um couro só com... Fica a sujeira aqui. Fica a sujeira aqui, vai e volta como bolsa. Aí sim, aí é uma tragédia, né? Acho que é um dado que responde muito bem isso aí. Aqui é uma aversão, quando a gente fala assim, nós temos que exportar produto com valor agregado. Não, mas exportar soja e milho já tem valor agregado. Agrega valor. Mas eu vou dar um dado que eu acho que responde muito bem a pergunta. Nós fizemos uma conta, 2015, se a gente tivesse, nós exportamos 8 bilhões de dólares de frango. Se a gente tivesse pego soja e milho que usamos para alimentar esses frangos, nós teríamos apurado 1 bilhão e 800 milhões de dólares. E veja, apuramos 8, e os empregos, e os impostos, e empregos. 4 milhões e 100 mil empregos do setor da cadeia, aves e suínos. É um número impressionante. Aí tem que deixar valor agregado. Quer dizer, o milho usado para isso foi, de certa maneira... Eu me emocionei aqui com esse e-mail do Roberto Ramos de Pelotas. Ele diz o seguinte, essa frase aqui foi importante, que PIB de idoneidade temos na bancada de hoje do Pampa Debates. PIB de idoneidade, hein? Nunca tinha ouvido essa frase. Cara senadora, sentimos que um dos maiores problemas está dentro do próprio Congresso. Defender o país com estes grupos de legisladores comprometidos com o pior deve ser uma batalha violenta, desgastante e perigosa. Não pare, precisamos muito desse posicionamento seu. Obrigada, fico feliz com isso, mas estou lá tentando, com muita honra, corresponder à confiança que os meus eleitores aqui, 3.442.000, me deram em 2010 para chegar ao Senado, Paulo Sérgio. Outra pergunta, como é que está o caso dos postais do Correios e Telégrafos? Coitado. Nossa, está péssimo. Aliás, todos os fundos de pensão das estatais estão eu diria, numa situação falimentar. É uma irresponsabilidade. Aí, de novo, aquela questão do SENGE, a questão da politicagem para administrar uma questão técnica. Fundo de pensão administra poupança para investimento. É um mercado extremamente, muito profissional. Qualquer derrapada é um prejuízo enorme. E botaram em títulos podres na Sete Brasil, que quebrou. E por que botaram dinheiro? Por que botaram dinheiro na Venezuela, no Porto de Mariel? Esse é o negócio. Bom, com interesse político partidário, quebrado. Quando não deveria ter, né? Porque a maior parte dos representantes, dos dirigentes dos fundos, são de profissionais da área. São profissionais. Mas a maior parte dos dirigentes do corpo diretivo e executivo é de indicação partidária. Esse foi o problema nos fundos de pensão. E olha, os fundos vão dar muita dor de cabeça. E foi a utilização, Paulo, exatamente para isso, ou seja,
para a utilização do dinheiro do fundo único e exclusivamente com o viés político ideológico do partido que estava no poder. Foi só isso. Isso aí. E até mesmo multiplicação de salários, via conselhos, uma loucura. O Marcos Dieter, de Santa Rosa, gosto muito da seriedade e transparência da senadora Ana Amélia. Parabéns pelo debate. Muito obrigada. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Formando de Arquitetura e Urbanismo, projeta centros de pesquisas junto ao velho cais do Rio Caí. Tema de um elogiado trabalho de conclusão de curso pelos examinadores do conjunto das obras. O projeto de Guilherme Lermen, de bom princípio, foi classificado como viável para execução. O aluno partiu da ideia da criação de um instituto de pesquisas direcionado para a preservação e recuperação dos rios que compõem o delta do Jacuí. Os rios Gravataí, Sinos, Caí, Taquari e Jacuí. O projeto sobre águas, Centro de Cultura, Conscientização, Pesquisas Fluviais, prevê a construção de um prédio no terreno ao lado do secular prédio do Fera River, que faz frente para o rio junto ao antigo cais do Porto e preserva a história do tempo das navegações na região. E agora vamos ao nosso quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, do Instituto Oncológico Kaplan, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara, porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Parabéns pela bancada, uma bancada bonita, e bonita também pelas pessoas que estão compondo o cenário. Mas pergunta para os debatedores. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, isto vai facilitar para nós? O Brasil será beneficiado com as exportações? Digo isto porque imagino que possa acontecer. E mais, Paulo Sérgio, o brigadeiro saberia me dizer se o Supremo der para trás e devolver para Dilma, mas não é o Supremo que devolve para Dilma, é a sua volta ao poder, é o Senado. Como ficam as Forças Armadas nesse interim, uma vez que todos nós sabemos que a volta dela vai estraçalhar de forma generalizada o sistema? Seria fato de dizer que todos devem estar na rua no dia 31 de julho? Bom, o dia 31 de julho é um dia importante para a nossa cidadania. Certo? Então, assim como você sabe que eu estive em todas as outras vezes, eu e minha família, eu estarei de novo no dia 31. Certo? Agora, as Forças Armadas, eu já falei aqui bem claro, não tenham dúvida, os senhores telespectadores, as Forças Armadas agirão exatamente no que está escrito, estipulado na Constituição Federal. Artigo 142. Aqueles que tiverem curiosidade, chamem no Google, artigo 142 da Constituição e leiam. As Forças Armadas agirão de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. Nada igual a 64? Disso. Não. Paulo, nós estamos em outra época. 64 já passou há muito tempo. E eu fico realmente, eu fico preocupado, é porque às vezes, não dessa vez, mas em alguns discursos, em algumas discussões que eu participo,
se coloca esta situação olhando sempre para o passado. Pelo amor de Deus. O Castelo Branco era o quê do Jânio? Mas não é isso. Certo? O problema é olhar para frente. Também não é bem assim. Mas né? o que está claro faltando. Que hoje não é mais momento de Paulo, fazer isso. como a senadora falou, o que está faltando é planejamento, é olhar o Brasil como um todo. É o planejamento estratégico de um país que está no lixo. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Olá, boa tarde. Quero deixar um abraço ao ministro Turra, saudades dele no Ministério. E também um abraço muito especial à senadora Ana Amélia Lemos. Quero lhe dar os parabéns por sua atuação na comissão do impeachment e no plenário do Senado. Lhe agradecer por estar nos representando tão bem. O povo gaúcho se orgulha da sua senadora. Obrigada. Eu só queria... Paulo Sérgio, você não respondeu a pergunta do telespectador sobre o Brexit. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu penso que favorece porque... O Reino Unido não é protecionista, ele não tem produção, digamos, de alimentos, e ele precisa importar, ele compra muito. Sempre, tradicionalmente, o Reino Unido sempre é favorável a um comércio mais livre, mais, digamos, despojado de barreiras comerciais, como é a Europa. A Europa, a França especialmente, é extremamente protecionista. Frango, vou dizer para ele saber o que é frango, a França fecha o seu mercado. Então, a França é realmente, a Europa é protecionista e tem mais um ingrediente. A Alemanha, os verdes, o Partido Verde é muito forte na Alemanha e a exigência e o rigor na questão de produtos modificados geneticamente, os transgênicos, eles têm um controle, um rigor em todos os aspectos, de tudo que é área, né? Então, para isso também nós temos assim que ter uma lei também, um cuidado, claro, não só para o consumidor estrangeiro, mas para o nosso consumidor brasileiro. Então eu acho favorável para a exportação de agronegócio, do agro, de alimentos, carnes e tudo, é favorável a saída da... Penso exatamente assim. No nosso caso, por exemplo, o Reino Unido compra 20% do que nós exportamos para a União Europeia. Sim. E veja que Estados Unidos, nosso maior concorrente, não entra na União Europeia. O Brasil entra. Nós vendemos frango, temos cota. O Reino Unido, 20%. Eles são exigentes, mas entrar lá é uma grife. E eles agora ficarão mais livres, porque acordo é preferência. Por isso, a pobreza do Brasil, 5 acordos. Chile, 30 acordos comerciais. O Brasil longe de tudo. Então, o Reino Unido é uma das coisas fantásticas. Não, o Brasil tem acordo com a Venezuela, com a Bolívia, com o Equador, o pior é que nem com a África. Não, o pior é que nem tem com eles. Tem com o Haiti, tem com Cuba, com poucos. 5%, 5 países. E outra coisa, PIB do mundo, 2%. Chile, 78% do PIB do mundo está nos acordos do Chile. Veja a diferença. Mas muitas das pessoas não sabem que essa questão da Inglaterra, do Reino Unido, ele fica atrelado às normas da comunidade europeia. Às vezes não pode fazer comércio exterior que não seja dentro daquelas regras, porque estão acostumados aqui com o Mercosul, cada um sai para Foi o que eles pediram, né? Não sei se eles vão levar. Eles pediram esse tratamento que é o que tem a Noruega, que tem esse tratamento que ele não tem a moeda, não tem nada, mas que já não tinha, mas que tem a regra de comércio. Eu tenho a impressão que a Europa está um pouco resistente a isso, de não conceder ao Reino Unido essa preferência. Menos resistente, porque há um detalhe que todo mundo tem que observar. A China está entrando tanto. Antes nos desdenhavam. Hoje estão com medo que nós sejamos um satélite chinês aqui. Então está todo mundo abrindo, melhorando. Olha, quem tiver alguma coisa para abrir caminhos para exportar, aproveite que é o melhor momento, especialmente no agro. Júlio Oliveira, boa noite. Tenho assistido à TV Senado e com orgulho vejo a atuação da nossa senadora. Disse a que veio. Todas as suas páginas da web eu curto também com orgulho. E é um orgulho para o Rio Grande do Sul. Não se entrega a Gleisi Hoffmann, a Vanessa Garzottin, ao Lindbergh Faria, a Fátima Bezerra, etc. Pau neles e nela, senadora. O Júlio Oliveira aqui. O pessoal acompanha. A senadora já votou, já está no Facebook, aqui é a foto do programa aqui. Recebi aqui. Viu o que é a rede social? E o Caiado lá, a briga dele com
com o Lindeberg Faria. Eu estava lá. Não, mas ele ultrapassou todos os limites, Caiado. Não precisava ter feito. Ele é um homem... Só que é o seguinte, você não sabe o nível de provocação. O limite, né? Foi ali o limite, né? Um dia eu vi a senadora presidindo a sessão eu lá, vi e as duas não deixavam ela ser uma coisa impressionante, elas criaram um tumulto dentro da sessão que não tinha condições de... Mais de uma vez, né? O Caiado é impulsivo, né? Mas ali na comissão, ali você tem que ter muito sangue frio, né? Não pode... O brigadeiro está louco para lhe perguntar o que o senhor acha daquela com o assunto da Câmara. Vão caçar o capitão? O Bolsonaro? Olha, eu acho que isso vai ter um debate lá na Câmara, mas aí ele vai dizer agora, eu porque falei. Lembrou da história do Vinícius de Moraes, quando a Revolução caçou um monte de gente, lembram que foi, ele era diplomata, o Vinícius de Moraes? Sim. E aí ele foi descer do avião e disse, quando estava indo embora, né? Ele disse, eu por bêbado. É a piada que fazem dele. Quer dizer, ele pode dizer, olha, porque a grande parte por corruptos, né? Estão saindo por corruptos. Ele vai dizer, eu estou saindo porque falei. Mas a minha pergunta para a senadora é a seguinte, qual é o placar dela no impeachment? Olha, pode aumentar o número das previsões. Aí quando falaram que a presidente vai lá fazer a sua autodefesa no plenário, ela não quis fazer na comissão especial, pode até, talvez, perder mais votos, né? Porque ela já na carta, ela precisava, na carta ela precisava conseguir o apoio de quem? Dos eleitores. Quem eram os eleitores? Os senadores. E, de outro lado, também uma cobertura do legalismo. Então, o que ela disse na carta? É um golpe jurídico e um golpe político. Ou seja, atacou com uma cajadada só, ela bateu no Supremo e bateu no Congresso. Isso, para quem está precisando de conquistar apoio, no meu modesto entendimento, é o inverso do inverso. Ela já saiu da cena política. Já ninguém mais divulga nada a respeito dela. Nem se sabe que horas ela vem para Porto Alegre. Vou te dar um número. Você quer dar um número? Tem que dar 62. Tem que acontecer desfecho para mudar investidor. Eu vou checar e mando para ele. O desfecho vai ser importante. Olha o Sartori aqui, que não é o Antônio nem o José Ivo. É o Jorge Sartori. Boa noite a todos, Paulo Sérgio. Gostaria de perguntar à senadora, se for possível, por que o Senado não faz um trabalho para reduzir o número de partidos do Brasil para no máximo 4? Nós estamos trabalhando intensamente nisso. Hoje, felizmente, o próprio Supremo Tribunal Federal, que, digamos, nós fazemos as leis e o Supremo derruba. A questão do número de partidos foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos cláusulas de barreira, foram feitas na legislação, e o Supremo derrubou. Hoje, o próprio Supremo entende que é realmente um exagero, porque partido virou fazer um negócio, virou um negócio. Para pegar o fundo partidário, que tem muito dinheiro. Eu até comentei, critiquei quando a Dilma aumentou violentamente o dinheiro que foi para o fundo. 800 milhões. 800 milhões. Inexplicável. Então é dinheiro. Agora, o financiamento público de campanha é com dinheiro público mesmo, porque o fundo partidário, o que é? Dinheiro do cidadão. Então, o próprio Supremo hoje já está pensando nessa questão com uma maneira diferenciada e nós vamos voltar à cláusula de barreira. Eu acho que é necessário isso, não é nada de antidemocrático, né? Você vê, a maior democracia do mundo tem 2 partidos. Jorge Amaro Borges, qual a opinião da senadora Ana Amélia sobre o desmonte das políticas públicas para pessoas com deficiência, sobretudo no ataque ao protagonismo através dos conselhos, onde seu partido votou contra a democracia e os direitos humanos dessas pessoas? Não é respeitada a Convenção da ONU e por qual motivo seu mandato descumpre a lei de acesso à informação? Você está perguntando, João. Qual é o mandato? O Jorge deve ser de senadora. Não, o mandato está mais exposta do que eu estou, não tem ninguém mais exposta. Quanto eu ganho, o que eu recebo, a mentira que o PT fez contra mim, o Tarso Genro fez, dizendo que eu tinha omitido uma propriedade rural que não estava no meu imposto de renda. Qualquer pessoa que tenha um mediano conhecimento estava num espólio do meu marido que tinha morrido e que eu não era meu, porque eu tinha que compartilhar com 2 filhas dele, 3 filhas do meu marido, aquela herança. Então, ora,
E a Receita respondeu, não, está tudo legal, está lá no espólio. Isto é omissão. Omissão que ele está perguntando deve ser exatamente o que foi feito na campanha, que foi criminalizado. Eu estou na justiça reclamando disso, porque foi um crime, uma calúnia e um ataque de uma infâmia inaceitável. Um jogo baixo. Mas exatamente. olha, senadora, ministro, é exatamente isso que nós, contribuintes, estamos cansados. Né? Não podemos mais viver com esse tipo de coisa. Essa política baixa chega a ser nojenta. Né? Não é possível que essas pessoas não tenham um pouco de grandeza de pensar um Brasil maior, uma política de melhor nível. Né? Mas não, essa mentira deslavada o tempo todo. Chamada certo? canalha, corrupta. Não, mas ninguém aguenta mais isso, Paulo. Ninguém aguenta mais. Boa noite, Paulo Sérgio. Você falou que a Pampa pode ser assistida no mundo inteiro, pois eu estou aqui em Balneário Arroio do Silva assistindo o programa. Legal, bacana, esse é bom. Muito boa essa. Boa tarde, Austrália, exportação para toda a Ásia, produtos industrializados, natural e é rica. O Júlio de Gravataí, produtos in natura, ele diz. Na Austrália é um grande exemplo. Quando ele falou que estava em todo mundo, eu tenho um amigo, o Pires, que gosta de Arambaré, que é a praia aqui na terra, olha, Paulozinho, sabe como é que ele chama? Arubaré. Arubaré, o Zé Carlos. O Zé Carlos. O Pires fala Arubaré. A Austrália é um grande modelo de como a gente cuida de uma empresa também. Porque no Brasil, olha, ser empresário, empreender é complicado. Ministro, é exatamente isso. Nós temos que pegar o Mapa Mundi e trazer aquele Pacífico para o meio do Mapa Mundi. Porque hoje são 80% ou mais do dinheiro do mundo. Isso. Está ali, em toda aquela... Então pega desde a costa... Sudeste Asiático, exatamente, mais tudo. Oceania. Então a gente teria que olhar o mundo hoje, não como nós olhamos, que colocamos as Américas no centro. Botar o Brasil de costas para o mundo, é isso? Não, o que nós precisamos é a saída para o Pacífico urgente. Exato. É isso que nós precisamos. Eu convidei o embaixador da Austrália, que assumiu há 2 meses, para visitar a Expo Inter, e ele virá. E eu presido agora o grupo. Aliás, a Austrália foi um grande expositor nas Expo Inters lá de trás. Canadá, Austrália, Estados Unidos. E eu lembrei até porque o Brizola era apaixonado pela Austrália, né? Ele dizia que a Austrália era o modelo ideal para o Brasil. Então, lembrei isso ao embaixador, eu presido agora o grupo parlamentar Austrália-Brasil. A Austrália vai ter eleições esse ano também, então até o final do ano, possivelmente, eles já tenham resolvido. Paulo, bem da verdade, as oportunidades para o Brasil hoje estão em 2 continentes, África e Ásia. Nós temos que exatamente estar muito linkados. Por exemplo, Europa é importante para nós, fundamental. Mas a Europa é uma história, não é nada de novo, a população não aumenta, é rica e tudo bem. E a América, por exemplo, nós, pelo acordo que ele já tem aí, e que terão agora com o Transpacífico um espaço ainda maior com os Estados Unidos, há muita ligação deles com ele. Então nós partimos para onde dá certo. E é exatamente aí onde tem população. Por isso nós precisamos a logística urgente de nos ligar ao Pacífico, através do Peru, através... Mas nós precisamos... que era a solução do João Teito, mas tem que ser agora. Certo? Tem que ser já, entendeu? Não pode ser, nós não podemos dar a volta ao mundo para chegar na Ásia. E nós temos alguns 1000 quilômetros de distância da saída para onde está o dinheiro do mundo. E da onde vêm os fundos de agora? A esperança. Árabes, chineses, etc. Xangai comprou, falei aí, uma distribuidora de energia, 6 bilhões. A gente podia dizer diferente, eu quero até aproveitar para fazer um link. Nós queremos mais próximo do terror, mas tudo bem. Eu quero falar sobre o episódio da França, lá em Nice. Antes disso, eu só queria... Eu acho que o telespectador devia ser informado. No caso do frango, a exportação para o Oriente Médio segue ritos religiosos. O abate é bom explicar para o... Acho que, veja só, são os representantes dos muçulmanos que vão aos frigoríficos para fazer em determinada hora do dia para fazer.
Já o Japão, ele tem um corte do frango diferente, como é que chama? Coxa da asa, como é que é? A tulipinha, A tulipa. Então, que é espetacular. E a China idem. É uma forma também de Eu diferenciada. falei para o Heitor Miller, não, eu não encontro mais no mercado aqui, vai tudo exportado. Heitor Miller, não me diz que eu te trago aqui, encomendo te entregar. A tulipa do frango, a tulipinha. que é uma coisa, eu acho que é Paulo interessante. Sérgio me apresentou uma importadora e ela fez um contato. E a primeira coisa ela disse assim: onde tem coxas, aliás, coxa não, garras e asas de frango. E eu disse: meu Deus, me avisa que eu quero descobrir. Mas na China eu vi aquelas patas de... Aquelas patas está importando tudo. Aquelas patas 50 empresas habilitadas. Eles fazem É uma comida. iguaria. É uma iguaria, Não, é patas uma botó, bovinas. né? Aquilo que ia para a Uma graxaria pata hoje inteira tem com, preço. com as patas, realmente, né? Além dos pés e tudo mais. Mas essa questão do atentado, que eu não estou reputando como terrorismo, eu acho que foi um louco ensandecido. Eu não acompanhei hoje dia a dia. Até agora não... o que apareceu foi isso, que é um louquinho. Pegou um caminhão e o foi. caminhão que ele trabalhava. Não, ele alugou o caminhão. Não, eu li hoje, agora, no fim da tarde, que era o caminhão que ele fazia entregas. Era um caminhão que ele fazia entregas. Ele é uma pessoa separada, vive sozinho, tem 3 filhos. E uma pessoa esquisitíssima lá no prédio onde ele mora, não conversa com ninguém, nunca cumprimentou ninguém. E este caminhão, nessa última notícia que eu li hoje à tarde, seria um caminhão que ele faz entregas, de não sei o que poderia acontecer em qualquer lugar, né? Então, até agora é isso que apareceu, né, da pessoa. É lamentável, mas... É que nem o homem que jogou o avião lá, aquele, né? Hoje eu vou atirar o avião. Um problema lá pessoal. nos Alpes, lá. O piloto alemão, né? Tragédia. Mas vamos agora ao ponto final, com Gimo, FCDL, SPC e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Olha aqui o Ricardo Fonsin, bom retorno da... Estou dizendo que aqui existe passionalidade do povo gaúcho com a senadora Ana Amélia Lemos. É uma relação de amor do Rio Grande com a senadora. Tem um ponto final, Ricardo Fonsin. Já tive a satisfação de chegar aqui, tem uma mesa nova depois que viajei. Mas nós nos esmeramos para te esperar. Madeira. Meu ponto final, vou fazer um registro que eu fiz um sistema na Expo Inter, que pouca gente sabe. Que o ministro Turra foi a pessoa que tirou a correção monetária dos financiamentos agrícolas. Grande parte dos produtores rurais do país não sabem que na gestão dele passou a ser juro fixo no crédito rural e a correção monetária criava problemas terríveis, planos colo, planos não sei o quê, planos não sei o quê. O partido Pronaf também. da gestão Pronaf também. também passou ser tudo com juro fixo. Foi uma vitória Ministro, fantástica. seu ponto final. Meu ponto final é a alegria de... Ele é ministro e presidente, ele Não, é ministro. a alegria de recordar essas passagens. O Alfonsin lidava muito com o endividamento agrícola. A Ana Amélia nos acompanhou também muito. Hoje não tem mais, ele empobreceu, Alfonsin, não tem mais endividamento. Não, Acabasse com o negócio dele. o escritório da advocacia. Né? Mas, enfim, foi uma alegria estar aqui com o Major Raul, contigo, Paulo, com a senadora Ana Amélia, com o Alfonsin, no momento em que nós estamos jogando a luz para uma crença de que as coisas estão revertendo aos poucos e vão melhorar. Porque o desespero é muito grande, eu vejo empresas fechando, desemprego, o consumo cada vez mais baixo no país, né, porque a renda também caiu e a desesperança. Eu ia nas reuniões da Fiesp, porque por força da minha entidade a gente vai nas reuniões e eu sou diretor da proteína animal da Fiesp. Eu deixei de ir para não ficar mais depressivo, porque era triste chegar e eu via assim, eu não vou investir mais, eu vou para fora, eu vou deixar. Eu não vou fazer. E agora já sinto uma retomada. É lenta, vai demorar, mas vem. Então, a minha última mensagem é uma mensagem de confiança no nosso país. Maravilha. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. É só, mais uma vez, dizer aos nossos telespectadores da minha satisfação de poder estar aqui e beber de todo esse conhecimento, de toda essa coisa que traz uma bancada, Paulo,
com a nossa senadora, com o nosso ministro, com a Afonso, com você, porque isso, com certeza, para quem nos está assistindo, enriquece muito, enriquece o debate, o conhecimento, e é disso que nós precisamos. Olha o telespectador aqui, o Tiago de Viamão, ele encheu aqui, senador, ó, fez teasers aqui, ó. Esta senadora nos enche de orgulho, é a melhor política do Brasil. Tiago de Viamão. Tiago, obrigada, Tiago. E tivemos outro pedido aqui para tratar da lei de... De abuso de autoridade? De abuso de autoridade já falamos, sobre Leonardo né? Castilho. Leonardo. Por favor, senador. Já falamos sobre ela, mas, Leonardo, eu estou da linha de... Eu acho que o que pensa a sociedade brasileira, não é a hora de discutir esse assunto é importante. Precisa ser discutido, sim, mas com regras muito claras para evitar que iniba o agente da segurança pública a tomar uma iniciativa como nós falamos aqui até o exemplo, botar algemas no Fernandinho Beiramar. Quer dizer, ele não pode ser inibido por causa da lei. Então, ele tem que ser estimulado ao contrário, ter segurança na execução do cumprimento da lei. E para dar segurança também à população que está refém da violência hoje, em Porto Alegre, a Brasília também começou a ser uma cidade violenta, mas, evidentemente, nunca no nível que nós vimos em Nice, lá na França, que é uma violência não decorrente de terrorismo, agora está se vendo, mas de uma pessoa que, deslocada, comete uma tragédia desse tamanho. E também dizer, como foi falado aqui, eu acredito que o Brasil é maior que a crise, não há dúvida. As instituições estão fortes, estão vigorosas e estão funcionando dentro da lei, dentro da Constituição, e é isso que nos assegura de termos um país melhor. Renato Silva, parabenizo a senadora, me orgulho de ter votado nela. Ele vai adiante. Parabéns pela nobre bancada de hoje. Pergunto aos senhores quando abrirão a caixa preta do BNDES. E pergunte também quando teremos a tão esperada reforma política. Ele é 3 em 1 aqui. Declara o amor e faz 3 em 1. Não, a reforma política, como é a mãe das reformas, todo mundo fala, mas a gente tem muito conflito de interesse. Eu sinto lá uma dificuldade muito grande, porque você, para fazer uma reforma de fato profunda, você tem que mexer em muita estrutura que não se mexe, é que nem a craca que está grudada na rocha. Então, esse é um problema. Você tem que... mas também é aquela velha ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu acho que nós temos que caminhar para esse processo, né, Paulo Sérgio? Não vamos continuar aceitando essa tolerância, não podemos ser negligentes. Ô, Leandro de Montenegro, parabéns pelo programa, bancada qualificada e assuntos que interessam a todos. Mas tem uma coisa que gostaria de saber. Por que, Paulo Sérgio, toda vez que tem uma presença feminina está ao teu lado? Brincadeiras à parte. Um abraço a todos e parabéns. O Brigadeiro não deixou hoje, ele veio e se abancou aqui, não quis sair, não teve jeito. Agora aqui tem dois que brigam por esse lugarzinho aqui, o governador Rigoto, que toda semana está aqui conosco, como 2 vezes, e o Lênio. O Lênio chega, fica 4 horas da tarde, ele chega e senta aqui. Mas outro dia ele chegou, estava o governador aqui, ele não teve coragem. O Lênio eu citei quando fiz lá encaminhamento da votação para a cassação do Delcídio Amaral. Tem uma obra de interpretação da Constituição de grande validade. A bancada de luxo, e bom ver a senadora junto com os senhores. Orgulho-me de recebê-los todos fim de tarde em minha casa. Abraço, Mário Viana de Cruz Alta. Olha aí. Está vendo? Muito obrigado. Nós estamos estudando um evento lá para Passo Fundo. Né? Vamos ver se a gente... Vamos fazer. Vamos fazer. Aqui eu não entendi aqui a pergunta dele. Ele mandou um link aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Sempre admirei a jornalista Ana Amélia e agora, como senadora, virei fã. Abraço também ao grande brigadeiro Dias, do tenente Romeu, da base aérea de Santa Maria. Quem, Romeu? Está vendo? Olha aí. Grande abraço. É o Rio Grande todo. Adsumo. Então, eu quero franquear aí agora ao nosso ministro, com uma palavra positiva, depois do senador. Não, eu pensei que... Eu já falei. Sim, não, é isso. Não, mas Em termos políticos para o Brasil. O senhor que foi político... Eu falei que saí da política porque achei que era o momento. Mas deixou um legado importante, Sérgio Turra. Exatamente. Estou muito orgulhoso, a postura, a independência, a coragem. Eu acho que a gente, quando semeia e a semente viçosa vem, como o Sérgio, me dá muita alegria. Porque efetivamente acompanho, ele está muito independente. A única coisa que eu tenho certeza que ele não vai fazer é decepcionar ninguém. É humilde, anda, vida tranquila, trabalhador,
E acho que ele já deu uma resposta cabal porque veio. Ele nunca tinha concorrido a nada, nem a presidente de Grêmio Estudantil. Olha aqui o Pedro Luiz Utzig. Hoje temos uma bancada de luxo. O estado do Rio Grande do Sul tem um problema parecido com o de Santa Catarina em relação ao milho. Temos um déficit de 5 milhões de toneladas, igualmente a de Santa Catarina. Estamos ainda mais distantes do Mato Grosso que Santa Catarina, o que torna mais caro o Brasil. Um abraço especial ao Turra e Anamélia. Até quando o Mato Grosso vai fazer esse milho? Olha, eu quero primeiro agradecer aos telespectadores, Paulo Sérgio, porque eles é que fazem, digamos, o valor do programa e da audiência, né? Senão eles são a razão de ser da nossa conversa aqui. Agradecer a você pelo convite, da companhia fantástica de todos aqui, do Brigadeiro, do meu ministro Turra, do Alfonsin, e dizer que nós, cada um fazendo a sua parte, nós vamos chegar e trabalhando, cada um fazendo o seu papel, nós vamos chegar lá, vamos vencer. Um abraço à senadora e demais componentes da mesa. Pedro Agostinho de Não Me Toque. Estarei Não Me Toque lá com o Neymani, fazendo um programa lá na Cotrijal. Então, dia 21, estaremos lá em Não Me Toque. Obrigado, senadora Anamélia Lemos. Um prazer tê-la aqui. A senhora sabe disso. E a sua cadeira cativa aquaqui está reservada. Essa aqui, viu? Por hoje eu cedi. Com quem está lidando. Por hoje eu cedi. Tá bem ocupado. Obrigado, ministro Francisco Turra, presidente da BPA. Obrigado, meu querido Ricardo Afonso. Bom retorno aqui ao nosso Rio Grande. Eu costumo dizer que o melhor da viagem é a volta a Porto Alegre. Obrigado, até segunda-feira. Vem o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre, comando da nossa Vera Armando, da nossa TV Pelotas também agora com Porto Alegre, mais a nossa geradora de Carazinho e Santa Maria com os programas locais e mais 106 retransmissoras. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.